Então, pessoal, eu sou a voz que clama na cidade. Esse é o estudo da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. No hashtag 4, a gente parou em Gênesis 6, versículo 3, perdão. Hoje a gente continua aqui em Gênesis 6, capítulo, versículo 3 em diante, que é para você não perder nada. Eu entrego a vocês agora aqui toda a direção da leitura e do discernimento que Deus vai dar nessa leitura aqui da Bíblia Santa, entregando a direção para que tudo que sair daqui hoje saia guiado pelo Espírito Santo e bora lá. Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os Néfilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses Néfilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Só deixa eu fazer aqui com vocês aqui uma ressalva rapidinho. Se vocês notar, nesse versículo aí, Deus deu entre aspas, tá, pessoal? Foi dado aí um sinal claro de arrependimento. Sabemos que o arrependimento é um sentimento atribuído aos humanos. Deus, por ser onisciente, saber de tudo, não cabe a ele o arrependimento. Se isso se encontra na Bíblia, foi colocado e as pessoas que colocaram que tem que ser culpados e não Deus, como os ateus faz. Pega texto que o homem colocou na Bíblia, expressões, né? Afirmações que o homem colocou dizendo que foi Deus e criticam a Deus. Então a gente sabe, consegue compreender a diferença entre o que foi atribuído a Deus e o que o próprio Deus falou. O que o próprio Deus falou, a gente conhece nas palavras do Senhor Jesus no Novo Testamento. E embora continuar com o estudo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A arca de Noé. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu os destruirei justamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira e gofer. Farás compartimentos na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Falarás com andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come e ajunta-o para ti e te será para alimento. Leva contigo de tudo o que se come
e ajunta-o para ti, e te será para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. 7. Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, o macho e a sua fêmea, mas todos o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. O dilúvio. Tinha Noé 600 anos de idade, quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca. Entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos, Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles todo o animal segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaros de toda qualidade. Família, eu vou encerrar o vídeo de hoje aqui, estudo da Bíblia. A gente parou aqui em Gênesis 7, versículo 15 e 14. Amanhã a gente continua do 15. Eu vou aproveitar aqui esses 2 minutinhos que eu tenho aqui para arrazomentar com vocês aqui um pouquinho mais. A gente notou aqui, desde o Gênesis capítulo 6 até o 7, alguns sentimentos humanos que é atribuído a Deus aqui no texto. Então a gente não pode literalizar isso e dizer, Deus não é Deus, ele não existe porque ele se arrependeu. Entendemos que Deus é onisciente e o princípio da onisciência é ser ciente de todas as coisas, no céu, na terra e embaixo da terra, vamos dizer assim. Então, Deus ter se arrependido de ter criado o homem sobre a face da terra, isso indica que foi uma interpelação colocada literalmente pelo homem, já como foi explicado para vocês, inclusive por mim em alguns vídeos, os conclavos, né, que tiveram para decidir se os apócrifos entravam na Bíblia ou não, as reuniões históricas aí dos donos do mundo, não do mundo espiritual, mas os donos da Terra, a gente sabe que a Terra tem donos, são os influentes e os grandes que estão aí manipulando tudo, inclusive a Bíblia, foi colocado lá literalmente, né? Então, como colocou esses textos na Bíblia, passando essa imagem de um Deus vingativo, de um Deus cruel, de um Deus que se arrepende, de um Deus que mata criança e idoso, de um Deus perverso, fica fácil para as igrejas, as religiões, os líderes modernos manipular o povo com ameaças chamadas de ameaças santas. Então, a voz que clama nas cidades, na internet, está trazendo esse estudo aqui para te orientar. Porque está sendo anotado aqui, toda vez que dizer aqui na Bíblia que Deus se arrependeu, a gente está fazendo anotação. Toda vez que tiver uma contradição na palavra aqui, a gente vai fazer uma anotação, não com a intenção de desmerecer a Bíblia, e sim de separar o que foi colocado pelo homem, separar o que foi colocado por Deus, para no final do estudo a gente fazer uma contrapartida. O Deus que é pregado de Gênesis a Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e o Deus que foi pregado por Jesus no Novo Testamento, que começa em Mateus e termina em Apocalipse. Então, com isso,